o relógio e o recomeço. O sol de Copacabana batia forte na calçada quando o tumulto começou. Jorge estava parado, ainda tentando processar o que acabara de acontecer, enquanto Sueli o observava com uma mistura de preocupação e incredulidade. Ele tentava minimizar a situação, mas o nervosismo era evidente em seu rosto suado. Sueli perguntou o que havia ocorrido, mas Jorge insistiu que não aconteceu nada, afirmando que tinham apenas acabado de ver aquele brutamonte sair correndo com o seu relógio. Ele desdenhou do objeto, dizendo que era apenas um relógio chinês de camelô e pediu para ela imaginar que nada de grave havia ocorrido. Sueli, no entanto, não se deu por vencida e sugeriu que chamassem a polícia imediatamente. Jorge rebateu, questionando para que chamar a polícia e repetindo para ela que não tinha acontecido nada. Sueli apontou para a marca vermelha no braço dele, questionando se aquilo era maquiagem. Jorge pediu para não piorarem as coisas, descrevendo o sujeito como alguém sinistro. Curiosa e desconfiada, Sueli quis saber como ele sabia que o cara era sinistro e se ele conhecia o ladrão por acaso. Jorge admitiu que o viu algumas vezes por aí. Quando pressionado sobre onde o vira, ele finalmente cedeu e confessou que aquele homem trabalhava para o tijolo. O nome causou impacto imediato. Sueli indagou se era o tijolo, aquele agiota casca grossa. Jorge confirmou, explicando que o tijolo tinha emprestado uma grana para ele pagar umas dívidas na boate, mas agora estava cobrando e ele estava mais duro do que antes, completamente quebrado. Ele temia ficar ainda mais arruinado se não pagasse aquele cretino. Sueli quis saber como ele faria para pagar, mas Jorge, sem respostas, lamentou que se soubesse não teria perdido o relógio e se despediu apressadamente. Enquanto isso, na loja de Djalma Noivas, o clima era de pura agitação. Flavinha, em um estado de nervos incomum, dava ordens e reclamava de tudo. Ela questionou Marisa sobre os vestidos da vitrine e reclamou da sujeira no balcão, gritando por Lenilda. Djalma tentava acalmar os ânimos, explicando que Flavinha estava daquele jeito porque ele iria para uma feira de noivas em São Paulo e ela o substituiria por uma semaninha. Ele pediu paciência aos funcionários, mas a resistência foi imediata. Djalma insistiu que precisava que eles ficassem de olho nela, enquanto os funcionários reclamavam baixinho da situação. Em outro canto da loja, Armani e Fátima discutiam seus planos. Fátima lembrou a Armani do programa que tinham combinado, mencionando a suíte premium com hidromassagem por um período de 6 horas. Armani, visivelmente desconfortável, começou a falar em mudanças de planos. Fátima logo desconfiou que ele estava regulando mixaria, mas Armani negou, dizendo que o problema era a agenda. Ele alegou que tinha esquecido o combinado e dito para a patroa que faria o supermercado para ela. Fátima ficou indignada por ser trocada por compras de mês e acusou Armani de nunca lembrar dela. Em um teste de fidelidade e atenção, ela perguntou o número do seu próprio celular. Armani se enrolou todo, errando os dígitos iniciais e finais. Para piorar, Fátima descobriu que estava salva no celular dele como seu João. Armani tentou se justificar dizendo que era uma estratégia para sua mulher não desconfiar, mas Fátima não achou graça nenhuma na comparação com um padeiro ou açougueiro. A conversa foi interrompida quando Sueli e Fátima avistaram, da vitrine, o homem para quem Jorge devia dinheiro. Ele ostentava no pulso o relógio de Jorge. Sueli, decidida, quis ir lá confrontá-lo. Fátima tentou impedi-la, dizendo que era assunto de homem, mas Sueli retrucou que era assunto do homem dela. Ela abordou o Sr. Tijolo com educação, mas ele foi ríspido. Sueli pediu para ele não espancar seu namorado, comparando a situação com um banco que cobra juros mas não agride o cliente. Tijolo foi implacável, afirmando que o namoradinho dela teria que pagar o que devia ou perderia a boate e os dentes. No meio da tensão, Tijolo recebeu uma ligação de sua filha e mudou completamente o tom, mostrando um lado carinhoso. Sueli aproveitou a brecha e, ao saber que a filha dele ia casar, ofereceu os serviços da Djalma Noivas. Na boate La Conga, Jorge encontrou sua filha Bianca organizando um show de striptease masculino para atrair o público feminino e salvar o negócio. Jorge ficou horrorizado com a ideia de ter homens dançando em sua boate e expulsou todos. Bianca tentou explicar que era para pagar a dívida com o agiota, mas Jorge, orgulhoso, recusou a ajuda. Paralelamente, na loja, Djalma fazia uma pequena cerimônia para entregar as chaves para Flavinha, a nova chefe interina. Fátima e Sueli tentaram falar com ele sobre o vestido para a filha do Tijolo, mas Djalma as ignorou, deixando tudo sob a responsabilidade de Flavinha. A situação se complicou quando Tijolo levou sua filha, a Tijolinha, à loja. Ela se encantou por um vestido de luxo, muito acima do que Sueli poderia cobrir. Flavinha, querendo mostrar autoridade, não facilitou a negociação. Enquanto isso, Armani tentava se redimir com Fátima, aparecendo com sacolas de supermercado cheias de guloseimas e até camisinhas